Nós vamos dar início à escola dominical, cantando na segunda parte o hino 590 da segunda parte. E no primeiro dia em que se comiam os pães asmos, quando se imolava o cordeiro pascual, disseram-lhe os seus discípulos: onde queres tu que nós vamos preparar-te o que é necessário para comeres a Páscoa? Enviou ele, pois, 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e lá vos sairá ao encontro um homem que levará uma bilha de água. Ide atrás dele. E aonde quer que ele entrar, dizei ao dono da casa o que o mestre diz: onde é o aposento em que eu poderei comer a Páscoa com meus discípulos? E ele mostrará um quarto alto, todo mobiliado. Preparai-nos lá o que é necessário. E partiram os seus discípulos e chegaram à cidade, e acharam tudo como ele lhes havia dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, foi Jesus com os 12. E quando eles estavam à mesa e ceavam, disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que um de vós que comigo come, me há de entregar. Então se começaram eles a entristecer, e cada um de per si lhe perguntava: sou eu? Respondeu-lhes Jesus: é um dos 12 que mete comigo a mão no prato. E quanto ao Filho do Homem, ele vai,
segundo o que dele está escrito: mas ai daquele homem por meio do qual será entregue o Filho do Homem. Melhor fora se esse homem não houvesse nascido. E quando eles estavam comendo, tomou Jesus o pão e, depois de o abençoar, partiu-o e deu-lhe e disse: tomai, este é o meu corpo. E tendo tomado o cálice, depois que deu graças, lhe deu, e todos beberam dele. E Jesus lhes disse: este é o meu sangue do Novo Testamento, que será derramado por muitos. Em verdade vos digo que eu não beberei jamais deste fruto da vide, até chegar aquele dia em que o beba novo no reino de Deus. E depois de cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Lemos para nossa instrução e ensino no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 14, versículos 12 a 26. Nós vamos fazer oração. Senhor, reunida se encontra a tua igreja em escola dominical, momento privilegiado que o Senhor nos concede para que juntos possamos conferir os ensinos que recebemos e que nos habilitam a compreender a doutrina de tua igreja, o teu amor para conosco, e nos permitem esses ensinos praticar aquilo que o Senhor recomenda para nós, que é a simples lei do Evangelho. Que tudo quanto venha a ocorrer nesta escola, Senhor, concorra para que no momento soleníssimo da adoração estejamos todos preparados para esse momento tão sublime em que o Senhor, descendo do teu trono, venha ao nosso encontro para transformar os nossos corações. Conosco na escola se encontram os nossos filhos, os filhos de tua igreja, que vão apresentar os seus recitativos. Ao pedir por eles, pedimos por toda a mocidade e juventude de tua igreja, para que todos possamos juntos crescer sempre em graça e bênção diante do Senhor. E pedimos que o Senhor ajude teus servos, onde quer que se encontrem reunidos, para que o domingo seja grandioso, para que seja um momento sublime em que, arrependidos dos males que temos cometido, praticado em tua presença, recebamos o teu perdão, e com esse perdão, graças que nos permitam trabalhar na obra, levando a boa nova de salvação aos que ainda desconhecem. Dá-nos então a direção que vem dos céus, a tua paz e a tua bênção que suplicamos nos seja dada em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, não somente agora, mas eternamente. Amém. Amém. Vamos ouvir os recitativos dos alunos das classes elementares da escola. É na ceia, no sacramento da Eucaristia, que é feita a comemoração
Na antiga dispensação, celebrava-se a Páscoa, e essa festa era precedida por um período onde, com insistência, o cumprimento dos deveres naturalmente era imposto ao que viria tomar parte nesse festejo grandioso, a Eucaristia. Logo, na nova dispensação, é exatamente a Páscoa, a passagem do Cordeiro, para que seu sangue lave da morte o pecador. Na antiga dispensação, o sangue do Cordeiro é espargido na verga da porta. E hoje esse sangue nos é concedido para que nossa natureza se transmute. Quando ocorreu a administração da Páscoa, depois que os hebreus saíram do Egito, depois que os egípcios receberam o golpe que os prostrou, permitindo aos israelitas que celebrassem a Páscoa, em memória da sua saída do Egito. É necessário que não façamos vão o sacrifício de Cristo. O sangue derramado por Ele na cruz nos redime, mas precisamos tomar na devida consideração o sacrifício do Senhor. E assim, procuremos em tudo exalçar o seu nome, como vimos o Filho exalçar o nome de seu Pai. Hoje, aqui estamos rendendo graças a Deus, por termos conosco o verdadeiro Cordeiro Pascal, aquele que foi imolado por nós, cujo sangue foi vertido para redimirmos do pecado. Exalçaremos o nome do Mestre com o mundo, tornando nossos os seus ensinos, fazendo com que o nosso proceder se paute na vontade daquele que, sendo Deus, com os homens andou para que esses pudessem vir participar da sua natureza. Cristo é o Cordeiro de Deus, Cristo é o Cordeiro Pascal. Os alunos podem tomar seus lugares. A leitura bíblica feita no início desta escola traz para nós algo que se passa nessa semana entre o domingo de Ramos e o domingo de Páscoa,
Semana que marca o último período da vida do Senhor Jesus Cristo humanizado aqui na Terra. Na leitura que foi feita, 3 tópicos, 3 temas se destacam. O traidor de Jesus é ali desmascarado. Há a instituição do sacramento da Eucaristia. E, por fim, o Senhor Jesus sela a sua passagem por este mundo, dizendo que agora o seu cálice era o que tomaria com o Pai lá no céu. Os 4 evangelhos que compõem parte do Novo Testamento dão, cada um deles, uma visão particular daquilo que se passou com Jesus Cristo. E isso tem, naturalmente, a sua explicação. É que os evangelhos foram escritos em momentos diferentes para públicos diferentes. Na ordem cronológica, ordem temporal normal, o primeiro evangelho escrito foi exatamente o de Marcos, embora não seja essa ordem em que apareça na compilação do Novo Testamento. Foi o primeiro evangelho e é o único evangelho que narra dia a dia o que aconteceu nessa última semana do Senhor Jesus aqui na Terra. E na sexta-feira, chega a narrar intervalos regulares de 3 em 3 horas o que se passou naquela sexta-feira em que Jesus subiu para o céu. Nós estamos em escola dominical, é um período propício para que possamos compartilhar nossas experiências com Deus, nossas formas de leitura. Como lembrou o filho da promessa, o doutor Luiz dizia que a doutrina é como um diamante. Cada vez que olhamos, vamos vendo um lampejo diferente. E cada um de nós, por experiências de vida, por formação, por interesses diversos, faz a sua leitura da Sagrada Escritura. E é por isso que nem doutor Miguel, nem o filho da promessa eram muito favoráveis a que se tentasse absolutizar a verdade. Doutor Miguel dizia que enquanto Deus não falar, tudo é vão. Dizia mais o doutor Miguel: cabeça por cabeça eu também tenho a minha. E é por isso que o povo de Deus precisa compartilhar suas experiências. E é com esse intuito que gostaríamos de transmitir aos irmãos a leitura que fazemos desses capítulos 11 a 16 do Evangelho de São Marcos. A riqueza dessa leitura é que há na Bíblia marcadores de tempo.
O que nos permite afirmar com segurança que a última semana de Jesus no Evangelho de Marcos é relatada dia a dia. Quando olhamos, por exemplo, para o capítulo 11 deste Evangelho de Marcos, nós temos a seguinte descrição. A leitura é curta. E quando eles se iam aproximando de Jerusalém e de Betânia, perto do Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e lhes disse: Ide a essa aldeia que está defronte de vós, e logo que entrardes nela, achareis preso um asninho, em que ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar: que é o que vós fazeis? Dizei-lhe que o Senhor tem necessidade dele, e logo o deixará vir aqui. E saindo eles, acharam o jumentinho atado de fora da porta na encruzilhada e desprenderam-no. E alguns dos que estavam ali lhes diziam: que fazeis despreendendo o jumentinho? E eles lhes responderam como Jesus lhes havia mandado, e os homens lhe deixaram levar. E trouxeram o jumentinho a Jesus, e acobertaram-no com os seus vestidos, e Jesus montou em cima dele. E muitos estenderam os seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e juncavam com eles o caminho. E tantos que iam adiante, como os que seguiam atrás, davam vivas a Jesus, dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vemos chegar do nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Nós sabemos que essa é a descrição do Domingo de Ramos. Mais para frente, no versículo 20, há um marcador de tempo que diz: e no outro dia pela manhã. O outro dia pela manhã, se saímos no domingo, só pode ser a segunda-feira. E nesta segunda-feira, o que acontece de interessante? Nesta segunda-feira, 2 passagens chamam a atenção. Jesus amaldiçoa uma figueira que não dá fruto. E Jesus purifica o templo. O que chama atenção nessa passagem é que o texto começa assim: e no outro dia pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Isso é um marcador de tempo que mostra o que aconteceu com a figueira. Quando procuramos mais acima uma referência à figueira, nós encontramos a seguinte passagem. No dia anterior: e tendo visto ao longe uma figueira que tinha folhas, foi lá ver o que acharia nela, se acharia nela alguma coisa. E quando chegou a ela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de dar figos. Se a Bíblia diz que não era tempo de dar figos, então por que Jesus amaldiçoa essa figueira, se não era tempo de dar figos? Aqui,
o redator do Evangelho usa uma técnica de redação que se chama de molduras. Ele começa a contar uma história, interrompe, conta uma segunda história completa e depois fecha a história inicial. Essa técnica de molduras tem o objetivo de sinalizar ao leitor que aquilo que está sendo dito não pode ser lido ao pé da letra, mas há por trás dessas palavras um significado, e uma história complementa a outra. No meio, como se fosse o recheio de um sanduíche, está a purificação do templo. A cobertura é a visão da figueira. Jesus tinha fome e quer figos, não era tempo de dar figos, e ele amaldiçoou a figueira, e no outro dia, Pedro diz: olha, mestre, como se secou a figueira que tu amaldiçoaste. E respondendo, Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Então, a leitura da Sagrada Escritura requer muita atenção, muito estudo, e é por isso que, quando preparou as lições elementares para as classes da escola dominical, o Filho da Promessa ensinou o quê? Os deveres do aluno. Entre esses deveres está um que se chama aplicação. Ser aplicado é estudar, é questionar, é perguntar a Deus o que não compreendemos. E essa é uma das marcas desta igreja, o perguntar a Deus. A revelação divina, Deus iluminando e esclarecendo. Não compreendeu uma passagem? Pergunte a Deus. Dr. Miguel lia a Bíblia de joelhos, todos nós já ouvimos esta coisa aqui na igreja. Buscava sempre em Deus o conhecimento. Mas, em primeiro lugar, é preciso prestar atenção naquilo que estamos lendo. A terça-feira é o período mais longo dessa semana de Jesus, última semana de Jesus aqui na Terra. Muitos fatos acontecem. Em termos de versículos, também é longo. Começa no versículo 20 do capítulo 11 e vai até o versículo 37, o final do capítulo 13. E o que é que se passa neste período, nesta terça-feira, a última que Jesus viveu aqui na Terra? Logo no início da descrição, querem saber, os saduceus e fariseus querem saber com que autoridade Jesus Cristo exerce os seus poderes. E Jesus Cristo devolve a indagação com uma outra pergunta: o batismo de João era dos céus ou era dos homens? Se me responderem isso, eu direi com que autoridade exerço meus poderes. Se não me responderem, eu tampouco vou lhes responder. Eles não respondem e Jesus tampouco responde. Nessa terça-feira nós temos ainda a parábola da vinha e da missão de Jesus, e uma passagem muito interessante, aquela que todos nós conhecemos, que é o dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. O interessante nessa passagem é que há uma certa ironia
por parte de Jesus. Nós sabemos que no templo haviam trocadores de moedas. Por quê? Porque os judeus não aceitavam nenhuma forma de idolatria. Então o dinheiro judaico não tem imagens, não tem o retratinho do imperador, não tem isso. E os trocadores faziam esse papel, trocar a moeda secular pela moeda que os judeus deveriam portar. Quando se pergunta a Jesus sobre o pagamento de impostos, Jesus, antes de responder, pede uma moeda. E a moeda que Jesus recebe tem a imagem de César. Então Jesus, na verdade, não responde à pergunta, ele devolve a moeda. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É uma ironia. Não é como dizem alguns, Jesus Cristo está dizendo que nós temos que ser bons pagadores de impostos. Uma coisa não tem aqui na Bíblia nada a ver com a outra. Jesus está dizendo, esta moeda aqui, que vocês têm coragem de me apresentar, não é possível. Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Uma outra passagem interessante, nessa terça-feira, é a afirmação de Jesus, quando lhe perguntam algo sobre a ressurreição dos mortos. Jesus diz que Deus não é dos mortos, mas dos vivos. E conclui, logo estáis laborando em grande erro. Estão preocupados com coisas erradas. Também querem saber de Jesus qual é o maior dos mandamentos, e Jesus dá a resposta que conhecemos: o amar a Deus sobre todas as coisas, o amar o próximo como a si mesmo, e não há nada que seja mais grandioso do que isso. Nessa terça-feira ocorre o conhecido episódio da viúva, que deposita no gasofilácio tudo o que possuía. E Jesus aproveita essa oportunidade para dar o ensino. E ao final, no capítulo 13, há um pequeno discurso do final dos tempos. Nós conhecemos, na passagem de São Mateus, o longo discurso de Jesus sobre o fim dos tempos. Mas aqui no capítulo 13 de Marcos, também há um pequeno discurso que chamamos escatológico, do final dos tempos. E esse pequeno discurso, nos versículos 14 a 23, tem como foco a destruição de Jerusalém. O capítulo 14, nós lemos um trecho na abertura desta escola. Ele começa dizendo assim: faltavam, pois, 2 dias para chegar a Páscoa. A Páscoa judaica era comemorada na sexta-feira. Faltavam 2 dias, então nós estamos seguramente na quarta-feira. É um outro marcador temporal aqui no Evangelho, para que possamos ir acompanhando a trajetória de Jesus nessa última semana. Faltavam, pois, 2 dias para a Páscoa. E logo no começo do capítulo, aparece ali a seguinte frase: os príncipes dos sacerdotes e os escribas andavam buscando modo como prenderiam por traição a Jesus
para o matarem. Então já existe a decisão de que Jesus não pode continuar vivo. A razão é muito simples. Jesus subverteu os valores daquela sociedade. Jesus Cristo não concordava com os valores daquela sociedade. Dirá alguém, mas os valores daquela sociedade têm a ver com o que está em Levítico, onde Deus fala, sede puros como eu também sou puro, ou santo como eu também sou santo. O problema não é a palavra de Deus, é o desvio que os seres humanos fazem, o mau uso da palavra de Deus. A sociedade em que Jesus vivia era organizada na forma de pureza, como critério absoluto. Se você é um judeu, por definição, você é mais puro do que um pagão. Homem, por definição, é mais puro do que mulher. E Jesus não concordava com esse critério, até porque, quando lembra Levítico, capítulo 19, Jesus não repete Levítico, assim como está escrito. A palavra em Levítico diz assim: fala a todo o ajuntamento dos filhos de Israel e lhes dirás, sede santos, porque eu sou santo, o Senhor vosso Deus. Jesus Cristo preferia dizer, sede compassivos, como Deus também é compassivo. É uma mudança de postura, é uma mudança de comportamento. Essa mudança de postura e comportamento é que leva Jesus a não discriminar ninguém na sociedade. Jesus toca, por exemplo, na mulher que tinha uma hemorragia constante e que por isso era isolada. Se a mulher hemorrágica é impura, segundo as leis da pureza, ela não participava dos cultos. Ela não participava da vida da igreja. E Jesus toca essa mulher e a cura. Jesus comia com pessoas que eram consideradas impuras, como os coletores de impostos. Então Jesus muda o seu comportamento, e quando ele diz, vem e segue-me, ele quer dizer exatamente isso. Vamos transformar estes hábitos e costumes que não são bons, que não agregam, mas que afastam as pessoas umas das outras. Então havia razões para que tentassem matar Jesus, tirar a sua vida. E nesta quarta-feira, entre os versículos aqui 3 e 8, se narra a unção de Jesus, já prevendo a sua morte. Jesus é ungido. E como vimos na leitura, a traição de Jesus é anunciada. A traição de Jesus é anunciada ainda nesta quarta-feira, quando termina o dia.
E aí entramos na parte que foi lida no preâmbulo da escola. E no outro dia, como saíssem de Betânia, então o outro dia já é a quinta-feira. O que é que ocorre nesta quinta-feira? Como observamos na leitura inicial, os preparativos para a Páscoa são realizados de acordo com as instruções de Jesus, ao aviso de Jesus aos 12, de que ali havia um traidor, Jesus Cristo institui a ceia. Uma pequena observação sobre esta instituição da ceia, que pode ter impacto na leitura de outras passagens do Novo Testamento. Na Bíblia que temos aqui no púlpito, que é a versão que lemos, de Figueiredo, está escrito assim: e Jesus lhes disse: este é o meu sangue do Novo Testamento, que será derramado por muitos. Comparando diferentes traduções bíblicas, verificando também o original escrito em grego, a tradução do original diz assim: este é o meu sangue, o sangue da aliança, que será derramado por muitos. Quando nós lemos o Cristo no Júri, o Dr. Miguel faz uma afirmação muito importante. O Dr. Miguel diz que a doutrina cristã, Jesus Cristo trouxe à terra antes e depois da sua encarnação. Porque Jesus é Deus. Ele trouxe essa doutrina antes e depois da sua encarnação. Isso é importante. Essa afirmação do Dr. Miguel é importante. E essa lembrança do original é importante. Porque, no fundo, a aliança que Deus faz com a humanidade, ela é uma só. Não existem sucessivas alianças. Há fases, mas a aliança é a grande aliança. Por isso, o Dr. Miguel, no Cristo no Júri, também nos faz lembrar, quando lemos ali a questão da aliança, do testamento. Testamento quer dizer aliança, é a mesma coisa. O Dr. Miguel coloca para nós duas passagens bíblicas relevantes. Apocalipse 14:6 e Hebreus 13:20. Hebreus 13:20 é a bênção apostólica que nós conhecemos. A graça de nosso Senhor Jesus e o Deus de paz, que ressuscitou dos mortos pelo sangue do testamento eterno a Jesus Cristo, Senhor nosso, grande pastor das ovelhas. Isso está em Hebreus 13:20. E por que Dr. Miguel faz essa lembrança? Para lembrar a mesma coisa que estamos afirmando aqui. Que a aliança de Deus com a humanidade é uma só. É uma aliança eterna. Eterno é algo que não tem começo e que não tem fim. É eterno. Mas essa é uma outra conversa que nos desviaria muito do objetivo desta escola, que é tratar da última semana de Jesus Cristo aqui conosco. O importante é sinalizar a instituição da ceia, depois, nesta quinta-feira, a prisão de Jesus Cristo
e o seu julgamento perante o Sinédrio. O Sinédrio era a mais alta corte judaica, como se fosse hoje, nos nossos dias, o nosso Supremo Tribunal Federal. Era isso. Na organização judaica, o Sinédrio era a mais alta corte. E Jesus Cristo é julgado ali. E para fechar essa quinta-feira, Pedro nega a Jesus, como Jesus tinha dito que iria acontecer. O capítulo 15 de Marcos começa dizendo assim: e logo pela manhã, estávamos na quinta, então logo pela manhã é a sexta-feira. Jesus Cristo é apresentado perante Pilatos. Nessa sexta-feira estão aqueles episódios mais dramáticos, mais horríveis, como a coroa de espinhos, a crucificação e a própria morte de Jesus, que ocorre na sexta-feira. O sábado é um dia em que não há no Evangelho de Marcos nenhuma grande descrição do que ocorreu ao longo do sábado, a não ser a conversa que José de Arimateia tem com as autoridades para conservar o corpo de Jesus. E o capítulo 16, que é o último de Marcos, ele diz no versículo 2: e no primeiro dia da semana, partindo muito cedo, chegaram ao sepulcro quando o sol já era nascido. E diziam entre si: quem nos há de revolver a pedra da boca do sepulcro? Mas olhando, viram revolvida a pedra, e era ela muito grande. E entretanto, no sepulcro, viram assentado da parte direita um mancebo, vestido de roupas brancas, do que elas ficaram muito pasmadas. E lhes disse: não tenhais pavor, vós buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Ele ressurgiu, já não está aqui. Eis o lugar onde o depositaram. E mostra o lugar vazio. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós esperar-vos na Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. E elas, saindo logo, fugiram do sepulcro, porque as tinha assaltado o sobressalto e o pavor. E a ninguém disseram coisa alguma, porque estavam possuídas de medo. Há um consenso entre os estudiosos, no sentido de que o original de Marcos termina exatamente neste versículo 8º. Mas no século II, os versículos 9 a 20 foram acrescidos. Os estudiosos dizem isso porque a redação não é a mesma e os eventos relatados também aparecem um pouco fora de época. Este é o Evangelho de Marcos, esta a última semana de Jesus aqui na terra. O Filho da Promessa nos ensinou algo que precisa ficar gravado na nossa mente, no nosso coração, sobre a ressurreição de Jesus. O Filho da Promessa disse: Jesus Cristo ressurgiu em luz. Por que que isso é importante? Porque outros dizem que não, que o corpo de Jesus não foi encontrado
Porque ele ressurgiu em carne e osso. Tanto assim que andou com os discípulos durante 40 dias, outros evangelhos dizem isso. O Filho da Promessa ensinou: Jesus Cristo ressurgiu em luz. O que ocorreu é que, para evitar a incredulidade, então Jesus Cristo se fez ali fisicamente presente durante aqueles 40 dias. E depois subiu para o céu. Carne e sangue não entram no céu. Jesus Cristo ressurgiu em luz, disse o Filho da Promessa, e nós estamos na igreja nos esforçando para que nós também possamos ressurgir em corpo de luz. Esse é o nosso grande objetivo. Ressurgir em corpo de luz. Os que alcançarem essa graça terão alcançado o que nós chamamos de completo da graça. É viver eternamente integrados no corpo de luz do Senhor Jesus. Não apenas vendo a glória divina, mas dela participando. Porque Jesus Cristo foi quem nos prometeu que nós seríamos filhos de Deus. E o esforço de transformação aqui na terra é fundamental, como ensinou o Dr. Miguel, através de uma série de transformações, para que nós possamos alcançar esse caminho, esse patamar, de fazer desaparecer qualquer resquício em nós do que é material, para sermos agraciados com um corpo de luz. Ser filho de Deus é passar por essa série grande de transformações. Quem ensina isso está no Cristo no Júri, é o Dr. Miguel. Depois dessa série de transformações, que só o Espírito Santo pode promover em nós, não depende da nossa vontade simplesmente, mas depois de tudo isso, nós estaremos numa condição de ver formado formado em nós, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Porque o Filho de Deus, são palavras do Dr. Miguel, se forma na alma do homem. É por isso que a participação eucarística, para nós, esse sinal visível, é importante e é fundamental. É um sinal visível, mas nós manifestamos ali o nosso desejo de permitir que o Espírito Santo forme em nossa alma o Filho de Deus. Nossa doutrina não é complexa. Ela se coaduna com a simples lei do Evangelho. Mas é preciso que seja estudada e compreendida. Só assim poderemos sair de qualquer situação de dificuldade em que ainda nos encontremos. O Filho da Promessa lembrou-nos que o domingo é o memorial da Páscoa e do Pentecostes. Então é preciso que todo membro da igreja tenha noção exata do que vem a ser a Páscoa e do que vem a ser o Pentecostes. Senão nós perdemos alguma coisa. Se o domingo é o memorial da Páscoa e do Pentecostes, precisamos conhecer a fundo essas realidades. Sobre o Pentecostes, seria exaustivo falar
na sequência desta escola, mas é sempre importante lembrar que Jesus Cristo pediu aos discípulos que se mantivessem unidos para que o Espírito Santo pudesse ser derramado sobre eles. E isso acontece, está em Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes. Que Deus nos ajude, nos auxilie com a sua graça, para que possamos criar gosto em conhecer, ainda que um pedacinho, dessa magnífica ciência divina. A ciência humana não nos permite alcançá-la. E é por isso que o doutor Miguel ensinou logo no princípio da obra: enquanto Deus não falar, tudo é vão. Doutor Miguel foi mal interpretado quando pregou essa coisa. Foi acusado de pregar uma nova revelação, como se depois de Jesus Cristo a obra de Deus tivesse continuidade, pudessem surgir novas alianças, etc. Dr. Miguel nunca disse isso. Dr. Miguel nunca pregou nova revelação. Ele pregou a revelação atual. O que Dr. Miguel não podia aceitar é o que fazem alguns, que pensam assim: estou necessitado de um ensino, vou pedir a Deus que me ilumine. Então abrem a Bíblia em uma passagem qualquer e leem: Deus está falando isto comigo. Dr. Miguel dizia: não, compreender a palavra de Deus é receber de Deus essa compreensão, essa revelação que será sempre atual, sempre. Não é nova revelação, não é acrescentar coisas ao que está estabelecido, mas é sim alcançar a compreensão. Quando nós nos lembramos, alguns de nós devem se lembrar de memória da bênção apostólica, ali está bastante claro: e o Deus de paz, referência ao Pai, que ressuscitou dos mortos a Jesus Cristo, Senhor nosso, pelo sangue do testamento eterno. Que sangue é este? É o sangue de Jesus. Não haverá outro sangue derramado para nos redimir. E é isto que nós lembramos na Páscoa. A redenção, Jesus já ofereceu o seu próprio sangue. Não haverá mais aliança de sangue na obra de Deus. E é isso que está na bênção apostólica. Muitas vezes, a Bíblia nem sempre tem uma leitura fácil, mas é preciso, às vezes, estudar um pouquinho o contexto, ver as frases que estão invertidas para compreender o significado. E o Deus de paz, que ressuscitou dos mortos pelo sangue do testamento eterno. Então, a ressurreição que Deus faz com aquele sangue. Que sangue é esse? Só pode ser o sangue derramado na cruz. Com esse sangue que Jesus derramou, com esse mesmo sangue, Deus ressuscitou Jesus Cristo, Senhor nosso, grande pastor das ovelhas. E é interessante notar que grande pastor das ovelhas é uma referência para que nunca nos esqueçamos de que o povo sempre teve e sempre terá muitos condutores. Mas o grande pastor das ovelhas é e sempre será Jesus Cristo, Senhor nosso.
Nós não vamos alongar os trabalhos, que tudo quanto tenha sido recordado hoje possa ser objeto de profunda meditação de todos nós, de conversação entre nós, por que não? Mas cada um buscando em Deus o conhecimento da verdade. Não estamos aqui para sermos convencidos pelo homem, por oratórias. Nós estamos aqui para conversar com Deus e receber dele, só dele, o conhecimento da verdade. Nós vamos concluir a escola dominical cantando na terceira parte o hino 123. 123 da terceira parte. O irmão Abias de Souza pede as orações da igreja em seu benefício e em benefício de sua família e de sua mãe. A irmã Judite Pires pede as orações da igreja em seu benefício e em benefício de seu lar. Mariete Barbosa Oliveira pede as orações da igreja em seu benefício, em benefício de sua família e também de Aguinaldo Roberto Fernandes. Paulo Henrique Campos de Almeida pede as orações da igreja em seu benefício, em benefício de sua família e da ouvinte Stephanie Vasconcelos. A irmã Cátia Magalhães
pede as orações da igreja em seu benefício, em benefício de sua família e por Naomi Fábio. Nossa irmã Maria José Conceição Santos pede as orações da igreja em seu benefício, em benefício de seu esposo e lar. Nossos irmãos Ananias Soares e Irene Sampaio pedem as orações da igreja em seus benefícios e por sua família. Nossa irmã Selma Ferreira pede as orações da igreja em seu benefício, em benefício de seu lar e família. Nossa irmã Isabel Regina pede as orações da igreja em seu benefício, de seus filhos e neto. Pede em especial por seu filho Gabriel, por ter completado aniversário natalício. Nossa irmã Maria Monteiro Ferrari pede as orações da igreja em seu benefício e por Juliana Escorça e Stefano Ricardo. O filho da igreja, Juliano Ferrari, pede as orações da igreja em seu benefício, em benefício de sua família. A nossa irmã Rosimeire Magalhães pede as orações da igreja em seu benefício e em benefício de sua família. Nossa irmã Alice Silva Celada pede as orações da igreja em seu benefício, em benefício de sua família. Nossa irmã Sônia Regina Camargo de Oliveira pede as orações da igreja em seu benefício, em benefício de seu lar. Valmir Cordeiro e o filho da igreja Lucas da Costa Vieira Cordeiro pedem as orações da igreja em seus benefícios, em benefício de sua família e de seu lar. A irmã Alice Torres de Oliveira pede as orações da igreja em seu benefício e também por seus familiares. Nossa irmã Adair Moreira pede as orações da igreja em seu benefício, em benefício de sua filha e neto. A irmã Marineide Sampaio da Silveira pede as orações da igreja em seu benefício e por sua família. A irmã Cornostibe Souza Rocha pede as orações da igreja em seu benefício, por sua família e seu lar. Nossa irmã Diva Campos Andrade pede as orações da igreja em seu benefício, em benefício de seu lar, seus filhos e netos. Nossa irmã Marta Monteiro de Freitas pede as orações da igreja em seu benefício, em benefício de seu lar e também por seus familiares. Nossa irmã Sueli Rodrigues de Freitas Jacinto pede as orações da igreja em seu benefício, em benefício de seus filhos, de seu esposo, por seu lar e também por seus familiares. Neste terceiro domingo do mês haverá cultos em Campo Limpo, Penha, Praia Grande, Sorocaba e Vila Esperança. Nós vamos pedir a bênção. Senhor, agradecidos pela oportunidade desta escola, pedimos que o Senhor faça gravar em nossa mente, em nossos corações, o que recebemos e que veio da parte do Senhor. Tua bênção suplicamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.